No nosso jardim de oração, em torno da fogueira, né? Orando por vocês e gravando esses vídeos e orando pelas autoridades, pedindo realmente que aquilo que é no céu também aconteça na terra, né? A doce paz do Senhor seja com você. A Bíblia tem passagens impressionantes que o Senhor nos deixou para a nossa orientação, a fim de que nós conheçamos o Senhor. Você tenha isso como muito importante, porque o meu tema pessoal é o conhecimento pessoal de Deus e mais particularmente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Como repito sempre, manifestou-se a mim e concedeu-me conhecê-lo pessoalmente, acordado durante o dia. Conversamos por 3 dias. Então, fica você esse alento, essa beleza, como uma oferta da parte do próprio Deus, não é minha, porque o Senhor Jesus mesmo disse, lá em João 14, 21, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei a ele. Aquilo que ele falou valia para aqueles dias e vale para cada dia. Valeu, continua valendo e valerá para sempre, até o dia que ele nos levar para estar permanentemente na sua presença, né? Graças a Deus. Mas lá no livro dos Juízes, quando o povo se afastava e ele levantava um libertador, e numa certa ocasião ele iria levantar Sansão, um homem que, cheio do Espírito Santo de Deus, utilizaria a força do braço, do corpo, a musculatura. E pode ser que nem fosse um homem tão musculoso, mas o Espírito de Deus o enchia e o tornava capaz de usar a força física, o seu corpo. Por incrível que pareça, nós ouvimos hoje pessoas endemoniadas que fazem isso. Disse, olha, o demônio estava com tanta força. Mesmo uma criança, ou já ouvi uma senhora magrinha, de pouco peso, aí que não chegava aos 50 quilos, enfrentando homens fortes. É a força que vem da capacitação espiritual. Nesses casos específicos, espíritos em desobediência, portanto, fazendo coisas que não são aprovadas diante de Deus. E manipulando, escravizando a pessoa que precisa de libertação, e você e eu temos autoridade para expulsar esse demônio. É uma questão de consagração pessoal. Mas, na palavra de Deus, você tem um homem que usou da força da violência, e foi Sansão. Ele acabou se atrapalhando um pouco no relacionamento com mulheres, mas mesmo em seus erros, ele conseguiu derrotar muito dos seus inimigos, que eram os filisteus, matando-os muitos deles na sua morte, quando ele abraçou as colunas e moveu as colunas daquele templo, derrubando o teto todo sobre aqueles filisteus que festejavam ali, e eles morreram. Então ele também morreu, e o sepultaram e fizeram um lamento sobre ele. Mas o que eu queria enfatizar não é só essa questão da violência, que é possível, não digo contra pessoas, mas que é possível, nos termos da palavra, o emprego de uma força descomunal, força física, para alguma obra que o Senhor Deus tenha designado. Eu quero crer assim. Está disponível. E muitas outras coisas que nós não temos mencionado, porque a fé ficou muito restrita ao ambiente da igreja. E na igreja os dons são normalmente de fala. Uma pessoa tem o dom de pregar, outra tem o dom de ensinar, outra tem o dom de línguas, outra de profetizar. Você veja que é tudo ligado à fala. Não se fala, não se menciona
dons, como o de Bezalel, que construiu a Arca da Aliança, o tabernáculo, e nós vamos falar disso, porque eu pedi ao Senhor e Ele me deu, para construir aviãozinhos para crianças, porque eu sou aviador e vi que elas não tinham. Um dia nós falamos disso. O certo é que os dons de Deus, a capacitação que vem do Senhor, é para todas as áreas. Nós falaremos disso. Mas hoje eu quero falar especificamente sobre a visitação que os pais de Sansão tiveram ao tempo em que ele seria concebido. Está aí em Juízes, capítulo 13. Então, havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher e lhe disse: eis que és estéril e nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Essa promessa é para mulheres, né? Porque para a mulher ter o bebê é muito importante. Para o pai também, né? Eu sou pai de 3, mas para a mulher é alguma coisa excepcional. Ainda mais naquele tempo em que, de alguma maneira, ela ia precisar do filho, o varão, né, que haveria de ficar com ela e ser a garantia da aposentadoria, de cuidar dela na velhice. Enfim, o homem, o filho, o varão, era um presente do céu inestimável, o maior bem que uma mulher poderia desejar em Israel. Até hoje é muito importante, né? As mulheres às vezes são sofisticadas, mas o bebê excede a toda a bênção que a mulher pode alcançar. Então o anjo disse: agora, pois, guarda-te, né? Cuide-se, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha. O cabelo dele tem que crescer sem nunca ser cortado. Porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele começará a livrar Israel do poder dos filisteus. Era a nação que vinha e subjugava Israel. Eram homens altos, fortes, né, gigantes. E agora Israel, sob aquela opressão, vem o anjo de Deus e promete àquela mulher: de você vai sair o libertador. E esse menino vai nascer de você. Então, ele será consagrado desde o ventre. Preste atenção. Você que tem filhos, a mulher engravidou, consagre-os desde o ventre. Foi o que eu fiz dos meus. Depois eduque-os nos caminhos do Senhor, né? A minha mãe teve 13 filhos, eu sou o 12º. E ela viu o tamanho da encrenca que ela tinha, mas ela tomou uma decisão. O lugar de criança era a igreja, então nós aprendemos a palavra de Deus. Então a mulher foi ao seu marido e disse ao anjo, apareceu e me falou isso. Aí ele ficou entusiasmado com aquilo, e quando ela disse que era um anjo de Deus, cuja aparência era tremenda, a semelhança dele. É isso que você vê diante do Senhor Jesus, só que o Senhor Jesus em amor. E aí, então, eu não lhe perguntei de onde era, nem ele me disse o nome. Porém, ele me disse que eu vou conceber um bebê, e que será nazireu, portanto, consagrado ao Senhor. O Manoá orou ao Senhor, preste atenção, e disse: Senhor, eu queria que esse anjo, esse homem de Deus, também nos ensinasse, manifestasse a mim para a gente aprender como devemos educar esse menino. Foi o que aconteceu com os magos que vieram do Oriente para dizer para José e Maria quem era aquele menino, como eles deveriam cuidar daquele menino, educá-lo, os cuidados que deveriam ter e as ameaças que viriam sobre ele, o que ele viria a se tornar de alguma maneira, porque era um rei, e trouxeram também os recursos em presentes, ouro, incenso e mirra, para que eles pudessem sustentar a vida nos primeiros anos, inclusive, entendemos nós, montar a carpintaria lá em Nazaré, porque ele viria a se chamar o Nazareno. Então, a oração do Manoá foi ouvida. Versículo 9, Deus ouviu a voz de Manoá, e o anjo de Deus veio outra vez à mulher, por alguma razão vinha a mulher, que se achava sentada no campo, mas o marido não estava. Ela se apressou de tipo, anjo, dá um tempinho aí, por favor, que eu vou chamar o meu marido, Manoá. E o anjo permitiu,
que ela fosse. E ele esteve ali. Para nós é uma coisa um pouco diferente, né, anjo? Dá um tempinho aí, por favor. O Samuel Doctorian foi visitado por anjos, né? E disseram para ele: anjo tem asa? Ele disse: eu estava tão aterrorizado, tremendo, né? Aterrorizado, assim, tremendo pela santidade dele, que eu não tive tempo de prestar atenção. Mas quem sabe na próxima vez peço para ele dar uma voltinha, né? Só se for crescendo muito em intimidade, porque na verdade a presença é gloriosa e você não consegue, conforme ele. Eu nunca fui visitado por um anjo, né? Mas fui pelo Senhor Jesus, de maneira que se ele me conceder ver o anjo Gabriel ou qualquer anjo ou arcanjo, um querubim, um serafim, eu vou me sentir muitíssimo privilegiado que ele me conceda, porque essa é a minha área, a área que ele me privilegiou. Então ele chegou, o Manoá chegou e perguntou para aquele anjo: é você que apareceu a minha mulher? Ele disse: sou eu. Eu sou. Isso é importante nessa expressão. Então disse Manoá: quando se cumprir essas palavras, qual será o modo de viver do menino? Aí ele deu a explicação, tudo que era aquilo que previa a lei para um nazireu, isto é, alguém consagrado ao Senhor desde o ventre. Não podia se envolver com coisa errada, não podia se envolver com bebidas, não podia comer resto de cadáver. É cuidado, portanto, no proceder, na alimentação, no ritual, no cuidado com o corpo. Uma pessoa totalmente consagrada ao Senhor, e você pense nessas palavras, nesse ensino da palavra, porque se você pretende essas coisas, em você também virá a orientação do Senhor para fugir de proceder que não facilita, que não ajuda. E toda vez que você fala coisa que não deveria, que deixa a sua cabeça tomar pensamentos que não procedem de Deus, que se alimenta de uma maneira vamos dizer, indisciplinada, você está se afastando do caminho que conduz a uma experiência maior na presença de Deus, segundo ele concede e nos ensina na palavra. Então, o Manoá pediu a ele: será que o senhor não me concede de ir buscar e oferecer ao senhor um sacrifício? Porque com esse sacrifício havia a confirmação de que aquela pessoa era realmente de Deus e que ele não estava se enganando. Você tem direito, portanto. Você tem direito, se você é o marido, sua esposa foi visitada para alguma missão, mas não veio a você pedir para que venha a você também. Está na palavra. Eu estou mencionando aquilo que está na palavra e você tome posse disso como uma coisa verdadeira, real para você, porque o Senhor que te ama quer te dar essas coisas conforme a sua palavra, porque a palavra de Deus não muda. Então, ele aceitou. O anjo, o Manoá foi lá, preparou o sacrifício, e quando ele trouxe o sacrifício, o anjo não comeu daquilo, porque disse que não ia participar. Talvez o Manoá tivesse alguma coisa assim que não agradasse ao Senhor, por isso que aparecia a esposa dele e não a ele. E aí então o anjo disse: eu não comerei do teu pão, mas você oferecerá ao Senhor. E aí então, quando assim aconteceu, aquele anjo se ouve maravilhosamente. Provavelmente tocou, como em outras experiências, com um cajado, né? E daí saiu um raio, alguma coisa, e consumiu o holocausto, e subiu aquele vapor até a presença de Deus. Portanto, era a prova de que ali estava o anjo de Deus, no entendimento que eles tinham naquele tempo. Isso era muito importante. Quando eu vi o Senhor Jesus, eu não precisava de perguntar nada para ele, porque o meu corpo, a minha mente, o meu ser inteiro dizia: é ele, é ele. Eu estava envolvido por seu amor, e cada parte do meu ser, todo o meu ser, da minha memória, meu ensino, tudo aquilo que eu era, sabia, tinha em mente, na memória, meu raciocínio dizia: é ele. E como disse alguém, o pastor Vilarindo Lima dizia que é auto-identificado. Muito bem, o pastor Vilarindo Lima também teve uma experiência semelhante. Então nunca mais apareceu o anjo do Senhor, nem a sua mulher, mas o Manoá ficou preocupado, né? Ele não era assim dos mais assim esperto, mas a mulher dele era muito, viu? É uma mulher inteligente, capaz. Então ele disse: certamente morreremos porque vimos a Deus. Mas a mulher disse: olha a inteligência da mulher, se o Senhor quiser nos matar, não aceitaria de nossas mãos o holocausto e oferta de manjares, nem nos teria mostrado tudo isso, nem nos teria revelado tais coisas.
a lógica aplicada, porque a palavra do Senhor é verdade. A mulher conhecia a palavra. Se ele aceitou o sacrifício, então ele não haveria de nos matar. Não vamos morrer. E aí ela deu à luz um filho, a quem chamou de Sansão. O menino cresceu e o Senhor o abençoou. E o Espírito do Senhor passou a incitá-lo. Preste atenção nessa palavra. A movê-lo com certa ira, uma ira santa, entre Zorá e Estaol, para lutar contra os filisteus. E ele enfrentava, assim, tropas grandes e saía batendo. Uma vez pegou a queixada de um burro e saiu batendo. Ele tinha um relacionamento com os seus inimigos baseado, claro, na violência que vinha sobre ele. A força que vinha dele era a capacitação do Espírito, capacitada pelo Espírito, oriunda do Espírito. E essa força mesmo está à disposição hoje, porque a palavra de Deus é a mesma, os dons não cessam. Porém, como seria a aplicação disso hoje? Aqui está a pergunta, porque certamente o Senhor quer dar os dons aos seus, não por força, nem por violência, diz o Espírito de Deus, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então nós vivemos nessa nova situação em que é pelo Espírito de Deus. O Espírito de Deus é que faz a coisa. Às vezes você está irritado pela situação nacional de dominadores, de pessoas iníquas dominando esse país, prejudicando, roubando, entregando para o estrangeiro, e você, quem sabe, quer até pegar em armas, mas não é assim. Nós temos na oração essa atuação do poder, do Espírito de Deus, e ele faz a obra, e nós mantemos o testemunho que permite a ação de Deus. Porque se pegarmos para realizar a justiça por nossas próprias mãos, isso não vai dar certo. Porém, a capacitação física pode proceder de Deus para alguma obra que seja necessária. Pensa nisso. Os dons estão à disposição. Que Deus te abençoe.